V122 Deus nos abandonou? Inspiração Jean Valjean. Descrição: inspirado nas palestras e estudos de Jean Valjean. Deus nunca nos abandonou. O aparente afastamento é apenas reflexo da desconexão coletiva da humanidade com sua própria essência divina. Segundo Jean Valjean, o retorno da conexão acontece quando reconhecemos que Deus não está fora, mas dentro, como consciência viva e amorosa. Curiosamente, várias culturas ancestrais, muito antes das religiões institucionais, já sabiam disso e ensinavam que o templo de Deus é o próprio ser humano. O que parecia abandono, na verdade, sempre foi um convite ao reencontro consigo mesmo e com o todo. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe. Texto: Deus nos abandonou? Inspirado nas palestras e estudos de Jean Valjean. O silêncio de Deus, uma ausência ou uma aprovação. Quantas vezes, diante da dor, do sofrimento, das guerras, das injustiças e dos colapsos planetários, surge o grito silencioso na alma humana: Deus, onde estás? Essa pergunta atravessa milênios, culturas e crenças. Nos momentos de escuridão, muitos se sentem órfãos de Deus, como se ele houvesse simplesmente abandonado a Terra e seus filhos. Mas será que isso é real? Ou é apenas a percepção limitada de uma humanidade desconectada de si mesma e da fonte? Nas palestras e estudos de Jean Valjean, surge uma visão surpreendente e desconcertante. Talvez o que chamamos de Deus nunca esteve da forma como imaginamos. E mais, o afastamento não é abandono, mas parte de um plano cósmico de amadurecimento espiritual e libertação da humanidade. Este texto mergulha profundamente nessa reflexão, destrinchando conceitos, realidades espirituais e revelações que podem transformar sua compreensão sobre Deus, a vida e o sentido de existir. O Deus das religiões. Uma criação humana ou uma entidade local? Ao longo da história, o que se apresentou como Deus nas religiões tradicionais muitas vezes foi uma construção limitada, projetada pela própria mente humana. Segundo Jean Valjean, grande parte das divindades veneradas foram, na verdade, seres intermediários, entidades cósmicas, gestores planetários e não o Deus-fonte universal. O Deus punitivo, vingativo, controlador e ciumento tão presente nas Escrituras representa mais um reflexo das consciências que dirigiram certos períodos da história da humanidade, do que uma expressão da verdadeira consciência cósmica, que é amorosa, livre e incondicional. Diante disso, muitos confundiram o silêncio da verdadeira fonte com o aparente afastamento de deuses locais, que deixaram de exercer controle sobre a humanidade, especialmente neste momento de transição planetária, onde ciclos antigos estão se encerrando. A ilusão do abandono, uma humanidade desconectada da fonte. Deus nunca abandona. O que acontece, segundo Jean Valjean, é que a humanidade se afastou tanto de si mesma, da sua essência e da sua divindade interior, que perdeu a capacidade de perceber a presença da fonte. A Matrix planetária, uma rede psicoespiritual de controle, criou uma bolha perceptiva onde o ser humano foi condicionado a buscar Deus fora. Nas instituições, nas regras, nos intermediários, e não dentro de si, onde a verdadeira conexão sempre esteve. O que percebemos como silêncio ou abandono é, na verdade, a consequência de uma humanidade que se desconectou do seu próprio campo divino. A dor, o vazio e o sofrimento não são sinais de que Deus nos deixou, mas sim convites desesperados da vida, para que possamos retornar à nossa verdadeira essência, onde Deus nunca saiu. O afastamento programado. A lei cósmica do livre-arbítrio. Se existe algo semelhante ao afastamento divino, ele não é um ato de castigo, mas sim parte de uma lei maior, o livre-arbítrio cósmico. Segundo Jean Valjean, quando uma humanidade escolhe, coletiva e sistematicamente, caminhos de desconexão, materialismo, controle, destruição e medo, o próprio campo da fonte recua. Esse recuo não é abandono, mas respeito. Respeito pela escolha coletiva. A consciência suprema não interfere onde não é convidada. E, assim,
ela permite que civilizações experimentem até o limite suas próprias criações, aprendendo através da dor, da queda e da reconstrução. Mas quando indivíduos ou grupos começam a buscar, sinceramente, a reconexão, o campo da fonte imediatamente responde. Deus não está distante por punição, mas porque a humanidade escolheu caminhar sozinha, até perceber que não sabe viver desconectada do todo. A nova era